Fala Machiners, se ajeita aí no banco que hoje a gente vai embarcar numa viagem de volta no tempo para conhecer uma das maiores lendas sobre rodas que já rodaram pelo Brasil, o icônico DKV V-Mag. Esse carrinho que parecia simples à primeira vista, na verdade esconde uma baita história cheia de inovação, curiosidades e momentos que marcaram época na nossa indústria automobilística. Então já deixa o like, se inscreve no canal porque o episódio de hoje está imperdível. Você provavelmente já ouviu falar do DKV, né? Pois é. Esse carrinho marcou época e tem uma história super curiosa que começa lá na Alemanha e vem parar direto no coração da indústria automobilística brasileira. Bora nessa viagem? Para começar, o nome DKV vem de umas palavras alemãs bem difíceis de falar. Dampfkraftwagen, que traduzido seria algo como carro movido a força a vapor. Mas com o tempo a galera foi mudando o significado para Das kleine Wunder, que é bem mais simpático e significa a pequena maravilha. Já dá para ver o carinho que o pessoal tinha por esses carros, né? E lá na Europa, a DKV fazia parte de um grupo chamado Auto Union, que era tipo um time dos sonhos das montadoras, formado por DKV, Audi, Porsche e Wanderer. E adivinha, esse grupo mais tarde virou o que hoje a gente conhece como a Audi. Chegando aqui no Brasil, a história começa de verdade em 1956, quando a DKV firma uma parceria com a V-Mag, que até então fabricava máquinas agrícolas, caminhões e afins. A V-Mag era uma empresa criada depois da Segunda Guerra Mundial, ali no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Foi fundada por um espanhol arretado chamado Domingos Fernandes Alonso, que já tinha distribuído carros Studebaker, caminhões Scania Vabs e até tratores Massey Harris. A primeira investida da V-Mag no mundo dos carros foi a caminhoneta F91 Universal, um modelo alemão montado por aqui com peças importadas. Isso foi lá em novembro de 1956. E em 57 eles deram uma ajeitada no modelo, mudaram o sistema de abertura da tampa traseira e foram ganhando confiança. Mas só em 58 que as coisas começaram a esquentar de verdade, com a chegada da versão nacional do carro, agora baseada no modelo F94. E aí a V-Mag começou a usar cada vez mais peças nacionais. Só que o nome V-Maguete mesmo só apareceu em 61. Antes disso, o carro era chamado de Perua DKV V-Mag, ou Caminhoneta DKV. A mudança de nome veio junto com uma repaginada no visual, para-choques novos, calotas diferentes e o fim dos frisos na tampa do porta-malas, que aliás sumiram no primeiro sedã Belcar, depois na V-Maguete. Um detalhe que chamava muita atenção nas V-Maguetes antigas eram as portas dianteiras que abriam ao contrário, da frente para trás. Por isso mesmo elas ganharam os apelidos de portas suicidas, como nos Estados Unidos, ou Deixa-Ver aqui no Brasil. Isso porque dizem que era fácil ver as pernas das mulheres de saia quando entravam ou saíam do carro. A partir de 64, essas portas viraram convencionais, abrindo de trás para frente como mando figurino. Agora, bora falar do motor? A V-Maguete usava um motor tricilíndrico, 2 tempos, com refrigeração líquida por sifão. Isso mesmo, sem bomba de água. E essa belezinha aí tinha 50 cavalos. Parece pouco, né? Mas naquela época era bom demais. O torque era de 8,5 kg a 2.250 RPM. E olha só, o motor tinha só 7 peças móveis, 3 pistões, 3 bielas e um virabrequim. Nada de bronzina ou bucha, só rolamento. Era simples, resistente e fácil de manter. Em 1964 chegou o tal do Lubrimat, um sistema que deixava a mistura de óleo e gasolina automática. Em vez de misturar tudo no tanque, tinha um reservatório só para óleo, com uma bombinha que fazia o serviço direto no carburador. Bem moderno para a época, viu? E falando em carburador, era o Brosol 40 CIB, com várias regulagens que garantiam um funcionamento redondo. A transmissão era manual de 4 marchas sincronizadas, mas a ré com roda livre, o que ajudava a economizar combustível. A embreagem era monodisco, mas dava para pedir uma versão semiautomática, chamada Saxomat. Para quem curtia conforto, era um luxo. A suspensão usava molas transversais com fitas de polietileno e amortecedores telescópicos em ação dupla. A direção era por pinhão e cremalheira e a frenagem era hidráulica, com freios duplex na frente e simplex atrás. Simples, eficiente e funcional. As dimensões do carro eram bem generosas. 4,25 metros de comprimento, 1,65 de largura e quase 1,50 de altura. Pesava 975 kg vazio e podia levar até 480 kg de carga.
Isso tudo com um tanque de combustível de 45 litros, com uns 8 de reserva mais ou menos. E o sistema de arrefecimento levava cerca de 8 litros de água. E você quer saber o mais louco? A velocidade máxima era de uns 120 a 125 km por hora, e o consumo médio era de 8,6 km por litro. Mas tinha gente que conseguia tirar ainda mais desempenho só rebaixando o cabeçote. O carro podia passar fácil dos 130 km por hora. E a VMAGGET também teve versões populares. Em 63 nasceu a Caissara, com acabamento mais simples e uma porta traseira única, que abria para o lado. E em 65 veio a Pracinha, que era praticamente uma evolução da Caissara, com melhorias no sistema de portas e acabamento. Nessa mesma época, a VMAG lançou a série Rio, comemorando os 400 anos da cidade do Rio de Janeiro. Já em 66, rolou mais uma restilização. A grade dianteira mudou, abandonando o estilo colmeia e ganhando frisos horizontais com colunas verticais. O volante passou a ser cônico e os faróis traseiros ganharam um desenho novo, mais moderno e horizontal. Tudo isso preparava o terreno para o que viria depois. E o fim chegou em 67. Em setembro, a Volkswagen comprou a VMAG e prometeu continuar a produção dos modelos DKV. Mas foi só conversa. Em dezembro de 67, a linha foi desativada. A última versão lançada foi a VMAGGET S, que usava o motor do Fissori. Era o adeus definitivo da mecânica dois tempos no Brasil. No total, foram mais de 55 mil VMAGGETs vendidas, entre 58 e 67, sem contar as Caissaras e Pracinhas. Esses carros foram usados como táxi, carro de família, utilitário e até competiram em corridas e ralis. Hoje são ícones da história automotiva brasileira, muito procurado por colecionadores e apaixonado por clássicos. Não tem como negar, o DKV VMAG foi mesmo uma das pequenas maravilhas que ajudaram a construir a identidade da indústria automobilística no Brasil. Uma história que começou com um motor simples e um projeto ousado, e que terminou deixando saudade em quem viveu ou ouviu falar dessa época de ouro sobre rodas. E aí, machiners, curtiram essa verdadeira aula sobre o DKV VMAG? Esse carro é mais do que um clássico. Ele é um símbolo da ousadia e da criatividade da indústria nacional. Se você curtiu esse vídeo, comenta aí qual foi a parte mais curiosa para você, ou se você já teve alguma história com um desses. Aproveita para compartilhar com aquele amigo Gearhead que ama um bom clássico. E claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vem muito mais história por aí. Valeu, machiners, e até o próximo rolê.